Meus irmãos, o texto para nós que nós iremos ler nesta noite, para nossa meditação, está no livro de 2 Reis, no seu capítulo 22. É um texto um pouco, não é tão longo, tão extenso, mas nós vamos ler do capítulo 22 e o 23 até o versículo 3, tá? Livro aos Reis, segundo livro dos Reis, no seu capítulo 22. Vou esperar os irmãos acharem o texto. Então diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas das portas ajuntaram do povo, e que deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que se paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros que se comprem madeira e pedra lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro para que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escriba Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. E relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquivá, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que lhe falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhidos em paz à sepultura.
e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Vamos orar ao Senhor? Santíssimo Deus, diante da tua presença, teu povo reunido, neste momento, Pai, que lemos a tua palavra, pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, iluminar nosso entendimento para a compreensão das Escrituras, que o teu Santo Espírito, que inspirou os Escritores sagrados, teu Santo Espírito venha falar conosco, Senhor, a mensagem que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Deus, e dispõe o nosso coração para sermos transformados, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós confessamos, Senhor, que somos pecadores, ó Deus, que erramos, mas carecemos de ti, Senhor. Fale conosco, Senhor, por intermédio da tua palavra, Deus, é o que nós pedimos no nome santo do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como é sabido de todos, no dia 31 de outubro de 1517, é a data histórica para nós, como foi até falado nas duas últimas aulas da escola dominical, essa data por causa que Martinho Lutero, monge agostiniano, fixou ali na igreja do Castelo de Wittenberg as 95 teses. Aqueles dias que Martinho Lutero estava vivendo eram dias sombrios, onde a palavra de Deus estava como que oculta ao povo. O povo chegava à igreja para adorar ao Senhor e ouvia o culto numa linguagem que as pessoas não entendiam. Somente havia uma tradução permitida da Bíblia e essa tradução era em latim. A maioria das pessoas não falavam latim, mesmo sendo latim uma língua, e ainda sendo latim uma língua morta. Era a língua dos catedráticos, das pessoas que estudavam na universidade, era a língua do clero, mas não era a língua do povo. Então o povo não era instruído na lei do Senhor, o povo não tinha conhecimento do Senhor. Tantas coisas estavam ocupando o lugar do que seria do Senhor. A mediação que é exclusivamente do Senhor Jesus, porque só há um único mediador entre Deus e os homens, colocavam-se outras coisas nessa mediação. Os pecados que só o Senhor pode perdoar eram vendidos através das indulgências. Então, se você pagasse, você poderia pagar pelo seu pecado, seus pecados da vida inteira, pelos seus antepassados, como se acreditava aqueles que estavam no purgatório. Assim era o estado da igreja daqueles dias, meus irmãos. Era um estado terrível. Quando nós falamos de reforma, pensa numa reforma de construção mesmo. Se você já assistiu aqueles programas de reforma de casa, onde, eu não sei quem já viu aquele programa dos gêmeos que vão reformar as casas, muitas vezes ele muda ali a casa, que fica uma casa tão bonita, né? E muitas vezes a estrutura continua a mesma. Assim foi a reforma protestante. A estrutura estava a mesma, mas precisava acertar, estava tanto entulho em cima daquilo que era verdadeiro, que a verdade ali estava descaracterizada. Precisava então os reformadores, pelo conhecimento que obtiveram estudando a palavra do Senhor, descobrirem as verdades acerca de Deus e assim ter a ousadia para expor essas verdades, enfrentando a fúria ali do clero, a fúria dos reis. Então foram pessoas que tiveram a ousadia, pessoas ali que foram movidas pelo Espírito Santo para se levantar
contra aquela tirania imposta ali que usurpavam o lugar e a soberania de Deus, seja ele na suficiência das Escrituras, porque a igreja considerava a sua tradição mais importante que a Bíblia, e os reformadores descobriram que a autoridade máxima deve ser as Escrituras Sagradas. Martinho Lutero, que falou uma frase que ficou famoso: minha mente está cativo às Escrituras Sagradas. Hoje, meus irmãos, nos dias que nós vivemos, período pós-reforma, pessoas, igrejas que advieram, que foram, vamos assim, que tiveram os resquícios da reforma, hoje precisam também de uma reforma. Muitas vezes a suficiência de Cristo não é pregada, não é ensinada dentro das igrejas. Igrejas evangélicas muitas vezes estão vendendo salvação ainda da mesma forma que se vendia as indulgências. Hoje se vendem pedaços, saquinho de água do Rio Jordão, se vende balas ungidas, se vende pedacinho de madeira que foi consagrada no monte e tal. Meus irmãos, nós estamos vivendo nos dias parecidos. Agora vamos voltar mais tempo ainda, né? Vamos voltar aos dias do rei Josias. Como eram aqueles dias? Josias, que era rei ali de Judá, que fazia parte do povo do Senhor, o povo ao qual o Senhor fez uma aliança de ser o Deus deles, mas aqueles dias eram dias terríveis. Só para nós imaginarmos como era a extensão da degeneração do ser humano pela corrupção do seu coração, eles introduziram dentro da casa do Senhor objetos de idolatria, cultuavam as estrelas do céu, o sol, os astros, introduziram objetos a qual o Senhor proibiu qualquer objeto de escultura para adoração e instituíram, colocaram ídolos, deuses falsos dentro do templo. Sacerdotes pagãos estavam livremente dentro do templo, misturados com sacerdotes do Senhor. Pessoas com o objetivo de obterem prosperidade ofereciam seus próprios filhos. Havia naqueles dias um vale chamado Vale de Inom, e estava ali uma estátua ali de bronze, com a sua barriga pegando fogo, e os pais o que faziam? Levavam seus filhos para ser queimado e jogavam lá dentro. Para que a sua casa tivesse prosperidade, sabe o que eles faziam? Aqui na igreja, aqui nesse lugar, está a pedra fundamental. Os irmãos lembram, quem participou da fundação da igreja? Então tem uma Bíblia, acho que está bem nesse lugar aqui, né? Aqui, né? Então tem uma Bíblia simbolizando o quê? Esse lugar é consagrado para a palavra do Senhor. Então, de forma histórica, a gente colocou um jornal do dia, as crianças escreveram mensagens, né? Então está aqui debaixo desse púlpito a pedra fundamental. Adivinha o que faziam naqueles dias para que houvesse prosperidade na casa? Famílias pegavam dos seus filhos, dos seus primogênitos, colocavam um jarro de barro e faziam como pedra fundamental. Enterravam ali para ter a casa prosperidade. Oferecia a lá o Deus tal. Tal era a degeneração, meus irmãos, que estavam naqueles dias. A idolatria, a corrupção do coração humano. Mas nisso tudo, meus irmãos, através de Josias, o Senhor permitiu que novamente a palavra do Senhor fosse redescoberta pelo povo. Como nós lemos ali, Josias, um rei tão jovem, com apenas 8 anos de idade, começou a reinar. O seu pai Amon, que também foi um rei mau, ele foi um rei mau. O seu avô, nós até teve uma pregação sobre o avô de Josias, que foi o rei Manassés, que foi um rei terrível. Olha, os irmãos, só virando a folha, ali no capítulo 21, olha o que dizia a respeito do rei Manassés. Olha o versículo 2. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel,
pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todos os exércitos dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, e prosseguiu a fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. E também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Olha como era esse avô do rei Josias. Mas graças a Deus Josias não seguiu ali o legado dessa família. Ele procurou já desde os primeiros dias servir ao Senhor. E aconteceu um momento ali que precisava ali ser pago os construtores ali do templo, então havia uma reforma, mesmo que física, ali nos dias, só que dessa reforma física Deus vai fazer com que ocorra uma reforma espiritual ali em Israel. No versículo 3, então, no 10º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, e dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da casa ajuntaram do povo, e que dê às nações dos que dirigem a obra e dê ao seu cargo a casa do Senhor, para que se paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, que se comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa, porém não pediu conta do dinheiro que se lhe entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias, o escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então ali estava acontecendo a reforma ali do templo, e nesta período da reforma encontra-se a lei do Senhor. Segundo comentaristas, acreditam-se que Manassés, possivelmente Manassés, tenha ali eliminado todas as cópias ali do livro do Senhor, né? Mas o Senhor tinha preservado ainda ali algo. E uma consideração, meus irmãos. A palavra do Senhor diz em Provérbios que quando não há lei, quando não há profecia, o povo se corrompe. Então, quando a palavra de Deus ela não é pregada, quando a palavra do Senhor ela não é ensinada, a tendência é a degeneração do povo. Por isso que os reformadores entenderam, meus irmãos, a importância de ter a palavra pregada. Os reformadores destituíram da missa, porque a missa ela simboliza mais um sacrifício. Então ali no momento ali da Eucaristia, aquele momento é dedicado especialmente para ter um sacrifício. Novamente, de certa forma, Cristo está sendo sacrificado ali naquele ritual. Mas os reformadores entenderam que aquilo não era válido, porque o sacrifício Cristo já cumpriu uma vez por todos, mas a centralidade do culto deve ser a pregação da palavra. Tudo deve ser conduzido pela palavra, conforme instituído pela palavra do Senhor. E a língua deveria ser na língua do povo. Então, tirou-se o latim e foi usado as línguas vernaculares. Foram os reformadores preocupados em traduzir as línguas dos originais, do hebraico, do grego, do aramaico, para a língua do povo, para que todas as pessoas dentro da congregação entendessem o que estava sendo pregada. Porque Deus fala, meus irmãos, através da sua palavra, e pela palavra do Senhor nós descobrimos quem é Deus e o dever que Deus requer do homem, de cada um de nós, como nós devemos adorar ao Senhor. Nos dias de Josias, a adoração estava totalmente corrompida. Na leitura que nós fizemos, nós tivemos uma ideia
de tantas coisas misturadas, do sincretismo que havia dentro do povo, até mesmo dentro do templo. Para os irmãos imaginar, afora de tudo isso aqui, ainda tinha prostitutas cultuais, salas dentro do templo. Então se tinha a ideia, se a pessoa tivesse uma relação ali com essas prostitutas cultuais que serviam tal divindade, você poderia ter a fertilidade. E isso acontecia, meus irmãos, ali junto, anexo ao templo. Tamanho era a degeneração do povo. Mas Deus, pela sua providência, permitiu que novamente a palavra do Senhor ela fosse encontrada. E naquele momento ali, que Ilquias entrega a Safã, o escrivão, a lei do Senhor, e o rei na hora que vai, e depois que Safã vai entregar o relatório para o rei Josias, quando ele ouve as palavras do livro da lei, a atitude dele de rasgar as suas vestes, porque ele viu o quanto o povo estava errado, o quanto o povo estava em desobediência contra o Senhor, e ele temeu o castigo que o Senhor promete na sua palavra contra aqueles que desobedecem ao Senhor. O povo ali esqueceu-se de quem eles eram. Esqueceu-se de quem era o povo da aliança. Os irmãos, abram comigo a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 4, não percam o texto ali de 2 Reis. O povo que tinha a lei do Senhor, o povo a quem o Senhor entregou no momento tão importante a sua lei, naquele momento que Deus fez aliança com o seu povo, entregando ali os 10 mandamentos, a qual até o nosso pastor falou, que o povo pediu para que Moisés fosse ali o seu mediador, para que o povo não fosse consumido, tamanha a glória do Senhor naquele momento ali no monte. Ali o Senhor entra em aliança com o seu povo, entregando da sua lei para que o povo viesse a cumprir da sua parte desta aliança de ser o Senhor, o Deus deste povo. E o povo deveria sempre se recordar de quem eles eram. Sempre o povo esteve rodeado de outras nações, e sempre essas outras nações foram uma sedução para o povo, assim como para nós hoje também, meus irmãos. Muitas vezes nós somos seduzidos a querer parecer como o povo de fora. Assim como os homens daquele período entregavam seus filhos ali para Moloque, hoje o povo tenta convencermos de que o aborto é algo tão normal e tão natural. Hoje o povo tenta nos convencer de que a família, como Deus instituiu homem e mulher, é uma coisa retrógrada. Esse negócio de família tradicional, isso é ultrapassado, vocês têm que se atualizar. Isso é uma sedução para a igreja. A igreja ela deve estar sempre firmada na palavra do Senhor para não ser levada pelas seduções do povo de fora. Mesmo que a igreja venha, muitas vezes, ser motivo de gozação, de zombaria. No texto que nós lemos do Salmo 31, o salmista diz que eu não seja envergonhado, ser o meu castelo forte, ser a minha rocha, que Deus venha me sustentar de eu estar abrigado no Senhor, porque muitas vezes a afronta do mundo lá fora é tamanha, e se nós não estivermos firmes no Senhor, nós seremos abalados. Quantos jovens criados dentro da igreja, que aprenderam na escola dominical, mas chega numa universidade, a qual seus professores vão afrontá-los, e muitas vezes eles amam até a igreja, amam a palavra do Senhor, muitas vezes eles ficam tão temerosos, cria-se neles uma crise e acaba abandonando a igreja, por causa muitas vezes da afronta de seus professores. Por isso, meus irmãos, nós devemos estar, mesmo que seja difícil,
apegado à lei do Senhor, à sua palavra, e não olhando para os que nos cercam pela sedução dos de fora. Mas voltando lá ao texto de Deuteronômio, capítulo 4, Moisés dizendo ao povo, versículo 7, pois que grande é a nação que tem a deuses tão chegado como assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação é que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm vistos e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra, a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolos, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos aos céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, e sejas seduzidos a inclinar-te perante eles e descultos aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Somente até aqui. O povo guardou essas palavras, o povo se lembrou dessas palavras, o povo adorou os exércitos dos céus, o povo adorou aos ídolos e chegou até o ponto de colocar dentro da casa do Senhor, casa que o Senhor, o monte que o Senhor escolheu para ali pôr o seu nome. Tamanha era a desobediência, meu Deus, do povo contra o Senhor. Por isso o rei, ao ouvir as palavras do Senhor, talvez seja aquele trecho das maldições, ele muito temeu e rasgou as suas vestes, porque estava totalmente contra aquilo que o Senhor estabeleceu na sua lei. Então o rei, ele manda consultar ao Senhor. Então ele manda ali algumas pessoas para consultar ali a profetisa Uda. Olha o versículo 12. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, guarda-roupa, filho de Tiquivá, filho de Arás, e lhes falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram
e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira. Com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas aí ela tem uma palavra ali para com o rei. O rei que, diante daquelas palavras, ele compungiu o seu coração e temeu ao Senhor. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhidos em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. O Senhor, ele cumpriu a sua palavra. Assim como na palavra do Senhor diria que o que aconteceria ao povo quando eles não cumprissem a lei do Senhor, e o que aconteceu após alguns anos, mas o Senhor Deus poupou que o rei Josias visse essa assolação que iria ser causada ali no reino de Judá. Então ele foi recolhido à paz, está descrito, no capítulo 24 em diante sobre a morte, no versículo 28, do capítulo 23, sobre a morte de Josias, e não viu essa assolação. Morreu ali por intermédio do faraó Neco, mas ele não viu o povo sendo levado cativo ali para a Babilônia. Então, meus irmãos, nesse momento, houve da parte do rei o arrependimento, e a atitude do rei demonstrou que era um arrependimento verdadeiro, e por isso ele pede para se consultar ao Senhor. E a terceira parte desse momento é a renovação da aliança com o Senhor. Olha o versículo, capítulo 23. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. Então ele manda chamar aos principais ali, os anciãos, aquelas pessoas mais experientes, aqueles que seriam os chefes ali das tribos, todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, que se juntasse a eles. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os moradores de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Acho que eu não disse para os irmãos, os comentaristas acreditam também que essa parte do livro que fora encontrado seria talvez o livro de Deuteronômio. Então, possivelmente, por causa daquelas partes pela qual o rei teme ao Senhor e fica muito preocupado com a consequência pela desobediência do povo, então chamou todo o povo e leu todo o livro ali da aliança ali na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o povo para que o seguirem e guardarem todos os mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Então, Josias chama o povo, vamos cumprir aquilo que o Senhor determina na sua palavra. Vamos cumprir os estatutos, pois nós estamos em falta. Nós temos feito tudo aquilo condenável, aquilo que o Senhor abomina na sua palavra. Nós estamos em falta diante do Senhor, nosso Deus. E olha a consequência ali. E o povo, todo o povo anuiu a esta aliança. O povo concordou em obedecer. O povo concordou em voltar-se para o Senhor. Nós hoje, povo da aliança do Senhor também, temos que a todo momento estar com os nossos olhos, com os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor.
Porque o nosso coração é um coração pecador. É o mesmo coração desses homens ali do povo de Israel. Povo muitas vezes inclinado para a idolatria, para tantas coisas. Por isso, meus irmãos, não negligenciemos nunca os meios de graça, a oração, a leitura da palavra do Senhor, de estar presente no culto ao domingo, ouvindo a sua palavra, que dispomos nós o coração para sermos transformados pela palavra do Senhor. Aqueles dias eram um dia de trevas, o culto corrompido, a vida das pessoas de forma desestruturada, as famílias desestruturadas porque esqueceram do Senhor e da sua palavra. Mas aqui o povo estava agora renovando esta aliança com o Senhor, de cumprir, de dispor o seu coração e de toda a alma para cumprir as palavras daquela aliança. E nós vemos do versículo 4 em diante a consequência de anuir a esta aliança. Então foi removidos os utensílios que eram de idolatria de dentro da casa do Senhor. Aquilo que pertencia ao culto de Baal foi retirado da casa do Senhor. Foi destituídos aqueles sacerdotes ali que não pertenciam ao povo de Deus, que queimavam incenso nos altos e que estavam ali dentro da casa do Senhor. Foi tirado da casa do Senhor o poste ídolo, aquela idolatria que estava ali dentro do templo foi derrubado. As casas de prostituição que estava na casa do Senhor. Josias profanou todas essas coisas, queimou. Ele profanou também, olha o capítulo 23, versículo 10. Profanou a Tofete que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Então ninguém mais ia oferecer sacrifício a esse Deus pagão de queimar os seus filhos. Ele profanou todos os lugares ali, a adoração que se fazia nos altos, até mesmo do túmulo daqueles falsos profetas. E ele restituiu novamente as festas do povo de Deus, como na Páscoa, que está no versículo 21. Que no momento que o povo esquece do Senhor, esquece também do seu culto, da adoração, e no caso aqui do povo de Judá, das festas ali pelo qual o Senhor estabeleceu para com o seu povo. Meus irmãos, nós hoje, 505 anos de reforma protestante, temos que agradecer a Deus pela palavra. Ali foi um machado da palavra do Senhor. Em 1517 foi novamente encontrada a palavra do Senhor. Hoje nós temos a palavra física, temos nos nossos celulares, temos em tablet, temos em computador, temos por áudio, tem de toda forma. Será que nós temos aplicado os nossos ouvidos, os nossos olhos para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós? Agradeça a Deus pelo acesso que você tem às Escrituras Sagradas. Porque se você não segue a isso, você está muito pior do que aquele povo. Porque aquele povo, a despeito de tudo, eles não tinham a palavra para dizer o que era certo ou errado. Mas nós temos. E somos muitas vezes mais culpados do que aquele povo. Porque tendo a palavra, muitas vezes nós desobedecemos pela dureza do nosso coração. 505 anos da reforma, permita que a sua mente e o seu coração seja cativo da palavra do Senhor. Assim como Josias demonstrou de arrependimento, demonstramos a cada dia das nossas vidas o arrependimento pelos nossos pecados. Josias se arrependeu e foi para a ação. Ele removeu aquilo que o Senhor abominava. Que nós possamos também ter uma atitude de remover aquilo que o Senhor abomina também das nossas vidas. Seja o nosso pecado de estimação, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que depositamos a nossa confiança, que tornamos um objeto de idolatria, que confiamos mais do que confiamos em Deus. Que possamos nós, meus irmãos, viver as nossas vidas em conformidade
com a palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.